Bom, olá, gente. Hoje nós vamos falar. Pera aí, deixa eu só fazer um negócio pro corte aqui, porque facilita a minha vida o corte do depois pro YouTube, olha. Ok. Ok, então, seguindo em frente. Seguindo em frente. Hoje Uhum, a live vai ser sobre não monogamia e vai ser sobre relacionamentos LGBT e uhum, vai ser sobre como essas coisas se interseccionam, como é que tem. Porque existe um debate muito grande do que é ser monogâmico ou não monogâmico. ahn, o que é ser uhum. monogâmico Continua. ou não monogâmico. E existe um debate grande sobre tudo isso. Pronto. E como a gente vai chegar no ponto de não monogamia, a gente vai ter que chegar também, por exemplo, no assunto binariedade da coisa, Sim. entendeu? Tudo E mais. Vamos controle se desenrolando. patriarcal. Vai ser uma live longa. E controle Uhum, patriarcal. Então vamos começando, né, gente? Vamos começando porque já estamos aqui e vamos ver. Bom, primeira coisa que nós temos que estabelecer é o que é não monogamia. Não monogamia se trata de um conceito político aonde as pessoas se classificam como elas rejeitam a monogamia construída socialmente. Mas o que é a monogamia? Se você pesquisar no dicionáriozinho, vai ter a monogamia lá que vai falar sobre a monogamia é quando você apenas se encontra com uma pessoa. Bom, também. Mas isso é uma definição uhum, muito simplória, simplista e muitas vezes falha. A monogamia, ela é um sistema. Ela funciona como um sistema de organização social e de controle do trabalho reprodutivo. Isso é importante, tá? A, a gente vai ter que falar, para falar de não monogamia, a gente tem que falar do controle do trabalho reprodutivo. Por causa que isso é Sim, muito porque, tipo, relevante. numa relação de duas pessoas, entendeu? Em pleno, sei lá, século XIX, quem vai gerir esse relacionamento? Uhum. Quem vai dominar, dá pra dizer assim, dominar as decisões? Na verdade, as decisões, na verdade, é muito mais. Sim, sim, quem vai dominar no século XIX eram os homens cis. Eram homens cis que dominavam no século XIX, Uhum. principalmente. Na Europa, principalmente. Mas com a expansão do colonialismo, eles expandiram isso para outros grupos também. E nesse meio, a gente tem que falar do que a não monogamia se constrói a partir de uma rejeição da monogamia. Mas para você ter uma rejeição, você precisa entender o sistema da monogamia. O sistema da monogamia ele funciona como uma base, primeiramente, de trabalho sexual, de trabalho reprodutivo. Por quê? Essas coisas são importantes. Quando a gente fala de patriarcado, as principais formas de controle do patriarcado são a partir da propriedade, do trabalho sexual e do trabalho reprodutivo. Oi, Wolf. E esses três formas não são as únicas que o patriarcado controla. É claro, existem, por exemplo, as formas de controle de expressão de gênero, as formas de controle de expressão pessoal, as formas de controle de tudo. Mas o patriarcado ele se constrói a partir da propriedade privada, do gênero, que- do gênero e do trabalho sexual. E o trabalho sexual a gente vai ter que falar disso porque a monogamia ela se constrói no centro do trabalho sexual. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a monogamia ela nunca existiu. O patriarcado sempre utilizou o trabalho sexual para homens cis, principalmente para homens cis. Então, eu tô abrindo aqui. Hum,
construção do trabalho para homens cis é uma questão de que tudo se consome a partir de quem pode se reproduzir. E isso é importante, tá, gente? Porque nós temos que entender o seguinte: pessoas com útero têm uma condição de carregar a reprodução. E carregar a reprodução das pessoas com útero é uma questão muito importante. Porque aqueles que carregam a reprodução carregam uma coisa importantíssima para o patriarcado, que é o herdeiro. Quem que vai se construir, quem que vai herdar você. E quem que vai herdar? Fale, Dedé. Não, isso tem até uma coisa mais complexa que a gente vai pro. Tipo, além da questão do financeira, dizendo assim, tem uma questão política, tem a questão sociológica da coisa, tem eugenia no meio, tipo, só essa pessoa é digna de receber toda a minha glória porque é meu filho, é genuíno, coisa assim. Uhum. Então, vou abrir aqui agora a captura de tela para ter um mapinha mental mais fácil de se perceber, de se notar. Opa, a captura de tela ficou muito pequena, mas ok, tá aqui o mapinha mental. É melhor essa captura, não, melhor eu tirar essa captura de janela e abrir na outra captura de janela, que ela tá muito Minecraft, ok. Pronto. Aqui, estamos aqui. Então aqui nós temos, na central de tudo, o patriarcado. E aqui o patriarcado controla as relações sexuais. O patriarcado controla o direito reprodutivo. E o patriarcado controla como a expressão e a propriedade. Relações sexuais, direito reprodutivo, relações... Opa, nossa! Fez tudo errado aqui. Que negócio tá lerdo não. Tá muito lerdo. Mas enfim, ele controla o direito reprodutivo e a Nossa, gente, tá fazendo um monte de comando aleatório. Que isso? Que isso, gente? Que isso? Doutor Daniel tá fumando assim, ó. O computador tá pegando fogo. Não, é o programa fazendo uns comandos aleatórios que eu, tipo, porra. Porra, tipo, caraca, velho. Mas enfim. O direito reprodutivo se constrói a partir do qual característica humana? Poder carregar uma criança. E este controle é feito hoje em dia a partir, por exemplo, do controle de aborto, do controle por exemplo, de anticoncepcionais. Quem que pode ter anticoncepcional, quem não pode. E esse negócio do direito reprodutivo é tão fundamental que, por exemplo, imagina só que você decide colocar digamos que você decida que agora o anticoncepcional precisa de receita para você ter. Isso é uma violação dos direitos reprodutivos. Porque agora você colocou uma burocracia enorme para a pessoa E poder... quem vai ter acesso, né? A receita já tem esse ponto também. E você já começa a colocar tudo isso. Mas, bom... Então nós entramos nas realidades. Relações sexuais, direito reprodutivo e propriedade. A propriedade tem a característica de herança. E as relações sexuais, nesse caso, elas se constroem a partir do quê? Do trabalho sexual. O sexo é transformado em trabalho.
E eu tô aqui explicando tudo isso para explicar o que é a monogamia. Porque a monogamia, ela impacta tudo isso. A monogamia é um sistema. A monogamia ela não se trata de simplesmente de uma caracterização, tipo, quando eu só quero ficar com a minha namorada e mais ninguém. Não, isso não é a monogamia. Isso significa só que você só gosta do seu parceiro. Tá tudo bem. Mas a monogamia ela se Uhum. classifica como um sistema. E como um sistema ela se forma. E como um sistema ela cresce. E como um sistema ela se reproduz. E como é um sistema que se reproduz, a não monogamia, a monogamia, quer dizer, ela forma uma relação hierárquica, as hierarquias sociais, a partir da propriedade, relação, direito reprodutivo. Uma pessoa que se diz monogâmica, ela está errada. Não é necessariamente errada, ela apenas está só repensando, ela não Uhum. está entendendo o sistema. Porque nesse ponto, você se dizer monogâmico, você só está afirmando um sistema que já Uhum. existe. Você não está sendo nada. Você, praticamente, quando você nasce em um sistema, você já é assumido parte daquele sistema. Então você fala, se você bater no seu peito e falar, eu sou monogâmico, você só está reproduzindo o sistema. E a não monogamia não é sobre Uhum. ficar com várias pessoas, tá? A não monogamia não é sobre, tipo, eu quero ficar com 50 pessoas. Claro que você pode ficar com 50 pessoas, mas a não monogamia não é sobre isso. A não monogamia é sobre a rejeição dos sistemas da monogamia. E aqui nós Uhum. temos que um dos sistemas da monogamia está ligado ao patriarcado. Por quê? O controle de propriedade do direito reprodutivo e de relações sexuais é mais fácil na monogamia. Porque você tem uma linha mais simples de você tem um alinhamento mais simples na não monogamia do que no por exemplo, nas relações poliamorosas. Você tem uma linha clara de quem faz o quê, onde faz o quê. E ao você ter uma linha clara, você tem uma relação clara de controle. Aqui você tem. Então nós estamos aqui no patriarcado. Ele vai para a propriedade. A propriedade requer uma herança, você quer passar. E nesse caso, a herança, o conceito de herança necessariamente é questão do direito reprodutivo. Uhum. Necessariamente. Por causa que, para você ter uma herança, para você construir uma herança, você tem que saber quem é seu filho. E a gente tem que voltar Uhum. pro. Vamos voltar no tempo? Não tem teste de DNA em 2000 a.C. Não tem, o teste de DNA não era levado ultra em conta até, sei lá, os anos 80, por exemplo. Uhum. Então, você não tem um teste de DNA, você não tem uma forma de só, vamos dar um rolê, sabe? Tipo, vamos ali ver quem que é o seu filho. Não. O máximo que você podia fazer nessa época era ver se a criança parecia contigo. Era o máximo, sabe? E olhe lá, sabe? E olhe lá, é o máximo que você pode fazer. Porque, e mesmo assim, esse método é claramente não funcional, né, gente? É, pode puxar pro avô, avó, É, entendeu? sim. Então, com tudo isso, a monogamia permite mais controle sobre o direito reprodutivo de pessoas com útero e permite mais controle sobre as relações sexuais e sobre o trabalho sexual. O trabalho sexual então surge como uma forma de trabalho. O que é o trabalho sexual? O trabalho sexual ele surge como as relações sexuais estão sendo controladas. O sexo se torna um commodity, ele ganha valor, ele cresce o valor. Porque uma vez que você tem uma civilização monogâmica, a presença do sexo se torna mais escassa, o que permite a exploração através do trabalho sexual. E o trabalho sexual se forma
neste contexto a partir desse controle. Mas aí você fala, mas o que isso tudo tem a ver com a pessoa que eu fico, que eu não fico? Bom, aqui nós entramos na monogamia. A monogamia, ela requer controle. Não existe monogamia sem controle. Você não pode ser monogâmico sem controle. Você tem que ter o controle tanto do que você quer, quanto você, mas pior ainda, você tem que ter controle sobre o outro. A monogamia requer controle, mesmo num nível individual, mesmo sem um nível sistêmico. Para você ser monogâmico, você tem que ter o controle do outro. Porque é o seguinte, você tem controle total sobre o que você faz, mas o outro, aí o problema. Porque é o seguinte, vamos para a situação hipotética. Você tem uma esposa, um marido, uma pessoa que você gosta, e vocês estão namorando, e ao namorar, vocês se constroem nesse relacionamento, e essa pessoa chega pra você e fala: olha, eu ainda te amo, eu te amo muito, mas eu gostaria de ficar com outras pessoas. Você tem o controle dessa pessoa nesse momento. Porque isso é um pedido de permissão. A pessoa está te pedindo permissão para você deixar. Porque é implícito na monogamia, é uma relação implícita de que vocês são propriedades, é um tipo de propriedade cogerida. O casal se torna uma propriedade cogerida. É uma questão, se torna uma relação estranha, por causa que o homem se torna. Mas antigamente, principalmente na Europa, durante a industrialização, a mulher era propriedade do homem. E depois o negócio, e antes também, a mulher sempre foi propriedade do homem. As pessoas com. E por que eu tô falando mulher e homem? Por causa que, nesse sentido, nesse contexto da monogamia, da questão monogâmica, era dividido no binarismo de gênero. O binarismo de gênero também está ligado à monogamia. Binarismo. Binarismo de gênero. O binarismo de gênero é essencial para a monogamia. Porque se você começa a desconstruir o gênero como um conceito social, você começa a desconstruir a realidade da monogamia, do controle reprodutivo. Porque é o seguinte, o controle reprodutivo das pessoas com útero fundamenta uma das opressões da monogamia, que é o direito reprodutivo. E ao fundamentá-la, o controle monogâmico necessita do binarismo de gênero. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa não binária, você não é uma pessoa binária, você está fora do binário. Você necessariamente questiona o conceito da monogamia através do questionamento do conceito de sexualidade. E ao você questionar isso, você também começa a quebrar, porque esses sistemas estão interligados. Não são sistemas isolados. Não existe a monogamia, sexualidade, gênero. Eles não existem em isolamento. Eles não são conceitos de bolha. Não tem a monogamia ali, a sexualidade ali, o gênero ali, cada um é um. Não, eles são conceitos interligados. Eles são conceitos interseccionais. Quando você constrói a monogamia, você constrói o binarismo de gênero porque você precisa construir o controle sexual das relações sexuais. E aí vem a questão. O controle das relações sexuais sempre aconteceu. Não da mesma forma. Na civilização ela sempre aconteceu. No Estado ela sempre aconteceu. Na fundamentação do Estado ela sempre aconteceu. Não da mesma forma, é claro, como se tem hoje. Porque esses sistemas evoluem com o tempo, como qualquer sistema. Eles mudam com o tempo. Os sistemas evoluem, eles mudam, eles se transformam de acordo com as realidades. Mas existia. Por exemplo, os gregos tinham muitas relações que hoje em dia nós chamaríamos de homoafetivas, porém, eles tinham um controle sexual completamente variado do nosso, mais existente.
Os gregos, por exemplo, eles não gostavam de que do relacionamento entre mulheres. Eles achavam aberrante. O relacionamento entre os homens era normal. E ainda assim, tinham regras, porque você ser o passivo era considerado uma desonra. Na Grécia, você ser o ativo era honroso. Em Roma também, você ser o passivo era desonra. Você ser a pessoa que recebe é o desonroso. Porque eles relacionavam receber a relação, o foco do ato como um ato feminino. E tanto Grécia quanto Roma consideravam o feminino como segunda classe. Tanto Grécia quanto Roma. Até o conceito de democracia básica da Grécia. Ah, quem podia votar? Homem, livre, entendeu? Uhum. De Atenas, por exemplo. Sim. Então, tudo isso se liga ao conceito de gênero. Tudo isso vai se ligar ao conceito de gênero como um conceito real. Porque o conceito de gênero ele só consegue existir a partir do momento em que se cria divisões artificiais na espécie humana e a partir do momento que essas divisões artificiais se constroem de força impositiva. Essas divisões são impostas. Mulher e homem só faz sentido na imposição. Eles não fazem sentido sem a imposição da reprodução sexual. Eles não fazem sentido sem a imposição, por exemplo, de controle. E eles não fazem sentido se você não tem uma relação monogâmica. Porque a monogamia, ela assume uma relação heteronormativa. Ela assume isso. A monogamia assume relações heteronormativas. Você quer falar alguma coisa, Dele? Não, continue. Na verdade, puxando, né, o fio, já dá pra puxar o fio da binariedade, questão como relacionamentos não binários, por exemplo. Sim. Podemos puxar o fio. Sim. Pode puxar. O que você quer falar sobre relacionamentos não binários? Pegando, por exemplo, o caso de pessoas, a Fábio e a Mabi, por exemplo, como o relacionamento ele vai tracionando para cada vez mais binariedade da coisa. Ok, vocês são um casal, então as pessoas vão te ver assim, entendeu? E isso vai se empurrando cada vez mais e vai se mudando. A binariedade no relacionamento, ela afeta o próprio indivíduo único, entendeu? E, como se diz? E indo mais nessa questão da, como se diz? Não, você já puxou o ponto sexual, então pode seguir à frente da coisa. Você já... Pode falar? Oi. Ah. Não, sim. E quando você analisa a questão dos relacionamentos não binários, você tem que entender o seguinte, que quando você entra no meio queer, eu falo queer, não só LGBT, eu falo queer. Porque como eu expliquei, numa outra live, o queer, ele se relaciona ao LGBT de forma diferente. Porque o LGBT é uma comunidade de pessoas de identidades compartilhadas. O queer isso é parte do queer, mas o queer nesse tipo de teoria, na teoria queer, o queer é mais. O queer se torna uma relação de questionamento. E aí que a gente entra. A não monogamia é uma relação de questionamento à monogamia. O que é as estruturas da monogamia? Ao controle, ao binarismo de gênero, à sacralidade do casamento. A sacralidade do casamento é importante neste caso. E também é necessário a relações em relações.
amorosas, em geral. Porque vamos voltar assim no tempo um pouco. Quando vocês, queridos, têm, sei lá, 14, 15 anos, estão na escola, no colegial, e vocês estão tendo os primeiros relacionamentos amorosos e tudo mais. Todas as primeiras relações amorosas, as primeiras relações, ninguém fala o que essas relações são, mas é assumido. É assumido algumas coisas. A primeira coisa que é assumida nessas relações é que elas são exclusivas. Elas têm que ser exclusivas. Porque se elas não forem exclusivas, você perde a monogamia. O que é uma relação exclusiva? Só você e a pessoa. A segunda característica dessa relação é que elas têm uma normatividade. Essa normatividade, ela é praticamente imposta, tá? Essa normatividade, ninguém te fala qual que é essa normatividade. Por exemplo, Dia dos Namorados. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer aquilo. Você tem que fazer aquilo outro. Você não pode falar isso. Você não pode falar aquilo. Você não pode conversar com o seu namorado sobre isso. Você não pode conversar com a sua É. namorada sobre isso. Com o seu namorado, você não pode fazer aquilo, aquilo outro. Existe uma Uhum. normatividade imposta. E, no, e chuta logo com o exemplo máximo da coisa, o casamento. Uhum, Que, que o casamento, ele é, primeiro, é uma coisa assim, de sua origem burguesa, historicamente, e tudo mais. Vem toda a questão que não era escolha, né? Quando surge o casamento, não era escolha, era tipo, ah, então eu vou te dar 5 vacas aqui e eu caso com tua filha. Era um. E aí, nos dias de hoje, quem consegue primeiro ter acesso a só fazer o civil? Só o civil. sim. Aí pensa assim, ah, não, tem que fazer a festa. E aí a festa é o quê? É o vestido da noiva e o terno do marido, entendeu? Então tem uma binariedade, tem uma normatividade imposta ali totalmente o negócio, entendeu? Ah, então quem são os padrinhos? Quem são as madrinhas? E aí tem o despedida de solteiro, despedida de solteira e tudo mais, entendeu? Sim. E a normatividade também Uhum. constrói relações distintas. O solteiro, por exemplo, em relação ao solteiro e o namoro. E também existe uma relação de propriedade. Ai, de propriedade. A relação de propriedade de solteiro, a relação de propriedade do solteiro e do namoro, dessas questões. E essa propriedade é diferente, tá? Eu não estou falando da mesma propriedade que eu estava falando ali em cima, da propriedade privada. Eu estou falando da propriedade sobre o outro. Você tem propriedade. Não é essa a propriedade que eu estou falando. É uma propriedade sobre o outro. Você tem um domínio sobre o outro, sobre a relação do outro, sobre o que o outro faz e não faz. Por exemplo, quantas pessoas vocês já viram que chegaram assim: ah, mas meu namorado não deixa. Seu namorado não tem que deixar porra nenhuma. Me desculpe. Seu namorado não tem que deixar porra nenhuma. Não, e o exemplo máximo, não é, sei lá, um caso, ou fé nas malucas, ou gosto de pessoa que controla, assim, tipo, manda apagar story, coisa absurda. Gente, pelo amor de Deus, não é tipo. Ou até o lado reverso, tipo, é questão de celular, tem muito esse negócio, tem que deixar a senha liberada, Uhum, entendeu? E tudo mais. Então, tipo, cadê a parte do indivíduo da pessoa? Cadê a parte como sim, pessoa única? Ela não se torna uma simbiose, uma. O simbiose não se torna uma simbiose no relacionamento, ela não se torna uma nova pessoa só desse relacionamento, entendeu? sim. E aí a gente tem a questão, por exemplo, da não monogamia. E quando você tem a não monogamia, ela é um questionamento. Ela se torna um questionamento
da monogamia. A não monogamia aqui, ela se torna um questionamento da monogamia. E o que a não monogamia diz? Ela diz para você pegar todo mundo? Não. Ela diz, a gente pode entrar muito mais profundo em não monogamia, mas vamos simplificar um pouco. A não monogamia, ela quebra as normativas dos relacionamentos. Na Ela, não monogamia, tu deixa de ser uma propriedade no seu relacionamento. sim, ela quebra as normativas, ela quebra as exclusivas, ela quebra a sacralidade do casamento, o binarismo de gênero e o controle. A fundamentação parte da não monogamia é abrir mão do controle, abrir mão das hierarquias. Você não controla a pessoa. Você não controla o que a pessoa faz, você não controla com quem ela está, e você não controla nada disso. Você não controla a pessoa na sua frente, você não controla a pessoa que te faz alguma coisa, você não controla com quem ela fica, quem ela beija, quem ela faz sexo. Você não controla nada disso. Você tem que aceitar. E é um aceitar, por causa que a não monogamia, ela fala simplesmente que se a pessoa quiser, ela vai fazer. Você já não tem controle. Você já não tem controle sobre a pessoa. O único controle que você tem sobre a pessoa é um controle sistêmico. Por exemplo, se a pessoa é casada com você, você pode começar a fazer um controle sistêmico com ela. Você pode ameaçar um processo, você pode tirar heranças, você pode, é um controle. No caso com filhos, questão É, de pensão, questão de guarda, por exemplo. sim. E esse é o único controle que você tem, um controle sistêmico. Mas num nível pessoal, a única forma de controle que você vai ter é violência. É a única forma, é abuso. É a única forma de controle que você vai ter. É abuso. Não existe outra forma de controle. Todo controle é abusivo num relacionamento. Todas as formas de controle. Você não pode forçar a pessoa a fazer nada. Então a não monogamia é uma aceitação de que a monogamia ela é insuficiente, ela é opressora e ela é hierárquica. Ela gera hierarquias sociais. Ela gera hierarquias pessoais e hierarquias familiares. Ao gerar hierarquias familiares, pessoais, sociais, a não monogamia, ela questiona tudo isso. Por exemplo, ela também questiona até a não monogamia, ela vai questionar até as relações de filhos. Oi, Solitas. Não é só falta de confiança, é uma relação sistêmica, tá? Todo mundo, isso é importante, tá? Todo mundo fala, você não tem confiança no seu parceiro. Não, mas é uma relação sistêmica. Claro que a falta de confiança e de autoestima ajudam muito, tá? Ajudam muito. Mas ainda existe sempre um nível de controle na monogamia. Porque sim, a falta de autoestima, de confiança no parceiro, disso tudo, pode causar um nível de abuso. Pode causar isso porque você não confia no seu parceiro. Mas isso não importa, porque é o seguinte, a confiança que as pessoas falam geralmente é pautada na relação de ele não vai me trair. E essa é a confiança. Essa é a confiança. E a traição é pautada na propriedade do outro, de você ter o outro, do outro lhe pertencer. E essa relação de pertencimento é muito bizarra, sabia? Porque a relação de pertencimento vai até depois que vocês terminaram. Pessoas que chegam, não, mas você não pode ficar com o É, ex de amigo. tipo, Sabe? Por que você não pode? Não, gente, por que o talaricagem não existe, não, gente? Pelo amor de Deus, o Não passado existe aconteceu. talaricagem. Não existe É, talaricagem. Tipo, mas eu gostava daquela pessoa antes. gostava. Foda-se. Passar. Foda-se. Sabe, Uhum. eu não tenho nada a ver com isso. Sabe, você gosta, continua, vai lá, te apoio. Segue em frente. Não, sério, te apoio mesmo. Segue em frente, te apoio. Mas esse é o ponto. A falta de confiança, essa confiança é uma falsa confiança, porque essa confiança é pautada na promessa da monogamia. Então, tipo, eu confio que ele não vai me trair. Tá, e se trair? O que você vai fazer? Se a pessoa ficar com outra pessoa? Você tá entendendo o problema disso? O problema é que a relação monogâmica, ela é necessariamente controladora.
Você necessariamente quer controlar o outro. Você necessariamente quer controlar o que o outro faz. Você necessariamente quer controlar o que as pessoas pensam do seu relacionamento. E você necessariamente quer controlar a vida do outro. Em qualquer nível que seja. Pode ser um nível muito sinistro ou um nível menor. Você pode falar, eu não. Mas minha relação é monogâmica, é super saudável. Eu não fico controlando minha esposa, não sei o que. Tá. E se um dia você chegar e sua esposa estiver ficando com uma pessoa? Tipo, e se um dia você chegar e seu esposo estiver ficando com uma pessoa? E aí? O tanto de relato que diz, tipo, sei lá, caso de assassinato, pegou traindo e a caso de assassinato. Então, gente, isso não é pra ser uma coisa normal, entendeu? Fala, não, se perdoar é trouxa e tudo, mas não, gente, pelo amor de Deus. Sim. E a não monogamia, ela cria um questionamento, gente. E é esse questionamento. Por que, que as pessoas lhe devem satisfação sobre qualquer coisa? E é esse questionamento. Toda relação vai ter uma relação mútua. Toda relação tem uma relação mútua. Você espera algumas coisas e você recebe algumas coisas. Não em transacional, mas as relações têm dinâmicas. E essas dinâmicas funcionam de formas diferentes para pessoas diferentes. Então, em algumas relações, você espera algumas coisas que seus amigos vão fazer, dizer. E você espera outras coisas que seus outros amigos de outro grupo vão fazer e dizer. E essas relações também funcionam assim para relações amorosas. A relação que você tem com um namorado não vai ser a mesma relação que você vai ter com outro. A relação que você vai ter com uma pessoa não é a relação amorosa que você vai ter com outra. E, tipo, sabe, essas relações têm dinâmicas diferentes. E tá tudo bem as relações terem dinâmicas diferentes. E a não monogamia é este questionamento. É aceitar que o outro tenha escolha e autonomia sobre o próprio corpo e as próprias decisões. E que você vai amar a pessoa mesmo assim. Na não monogamia, você pode falar, não, mas eu quero só ficar com meu parceiro. Eu gosto do meu parceiro, eu só quero ficar com meu parceiro. Sim, mas você não pode controlar o que seu parceiro quer. Você não pode. Você não tem o controle. Na não monogamia, você não tem o controle. Se você quer ficar só com o seu parceiro, mas o seu parceiro quer mais pessoas, quer conhecer, tá tudo bem. Esse é o ponto. Tá tudo bem. Essa pessoa pode conhecer o seu parceiro, pode conhecer pessoas, pode conhecer novos amores, novos ficantes, pode conhecer. E aqui a gente vai entrar num detalhe específico. Nem todo relacionamento poliamoroso é não monogâmico, tá? Isso é curioso, não é? Porque tem relação. Eu vou falar uma coisa curiosa aqui que vai parecer contraditório, mas espera. Existem relacionamentos poliamorosos que são monogâmicos. Tipo, o trio fechadinho, o trio que fica sempre lá e tudo mais. Sim, existem Pois é. relacionamentos poliamorosos que são monogâmicos. Porque, como eu tô falando, a monogamia é um sistema. Não é só quando você fica com alguém ou não fica com alguém. É um sistema. Eu já vi relacionamentos poliamorosos que tem tipo 5 pessoas ali, mas que tem tanta regra que parece uma burocracia, que não tem diferenciação. Sabe? Porque, por exemplo, uma das regras que eu já vi é que qualquer um dos parceiros pode vetar a pessoa que você quer ficar. Ou seja, você tá entrando numa relação monogâmica com 5 pessoas. É só isso que você tá fazendo. Você vai namorar a pessoa e começa a lidar com o conselho, entendeu? Sim, você começa a lidar com um conselho. Por exemplo, nessa relação todo mundo se namorava, né? Eu lembro dessa história. Todo mundo se namorava e tudo mais. E e você tem tudo isso, mas existiam tantas regras, tantas burocracias, tantas coisas que é muito bizarro, porque tipo, mas não pode ser amigo. Mas não pode ser isso. Tem que avisar todo mundo, tem que, sabe? E essas relações são relações monogâmicas. Hum. E tipo, elas, você só entrou, você só entrou
numa relação de conselho. Você entrou em uma monogamia de conselho. Desculpa, é uma monogamia de conselho. Só isso que você fez. Você não entrou numa monogamia. A não monogamia é um questionamento. Você pode ficar com outras pessoas e você não deve satisfações. E aceitar isso é difícil. E tipo, deixar bem isso pra que. Não precisar de satisfação é diferente da questão de responsabilidade afetiva, a questão de diálogo e tudo mais, porque você ainda está em um relacionamento com a pessoa, você ainda tem que ter a responsabilidade de conversar, entendeu? Não é tipo, beleza, estamos namorando e some, entendeu? Sim. Ou simplesmente foi todo um negócio e Hum, questão indo para a questão da confiança, por exemplo, não é questão de propriedade, é sim. questão de responsabilidade. Sim. Responsabilidade. E realmente, você ainda tem que conversar com a pessoa. Aquilo ainda é uma relação. Ainda é uma relação. Aquilo ainda é uma relação. Você ainda tem que ter responsabilidade afetiva, as pessoas ainda vão ter crises. E como alguém que tá em tipo quatro relações, tipo, como alguém tá em tipo quatro, as dinâmicas de cada relação mudam drasticamente, tá? Cada relação que você tem muda de dinâmica drasticamente. Algumas pessoas vão ser pessoas que requerem, que precisam de mais atenção se você quiser continuar na relação. Outras pessoas requerem menos, outras pessoas exigem menos. Então, outras pessoas querem mais espaço, outras pessoas querem mais abrangência, outras pessoas querem menos espaço e querem ter mais relações próximas. E tá tudo bem, tudo bem. As pessoas são diferentes, as relações são diferentes, elas têm dinâmicas diferentes e formas diferentes de se manifestar. Tá tudo bem. Só que por se manifestarem de formas diferentes, e você também tem pessoas adjacentes, tá? Pessoas que você não necessariamente namora, pessoas que você não necessariamente está em uma relação amorosa, mas que estão adjacentes, pessoas que são amigas que você fica constantemente, ou coisas assim. Existem adjacências. Porque a relação na não monogamia, ela se torna menos dogmática. Ela se torna menos dogmática. Não tem um dogma de tipo, você está numa relação e você está fora de uma relação. Você só está em algum lugar. E é claro, você pode tornar oficial, você pode fazer algumas coisas, você pode fazer uma cerimônia de casamento se você quiser. Mas essa cerimônia é isso, é uma cerimônia, é um ritual. E por ser um ritual, aquele ritual só é sagrado o quanto vocês, os parceiros daquele casamento, o permitem ser sagrado. A sacralidade do casamento é questionada também. Porque o casamento. Você pode se casar com seus parceiros no poliamor. Não legalmente, tá? Não legalmente. Você esquece isso aí. Por enquanto. Pra você ver. Não legalmente mesmo. Você O esquece. Estado ainda, tipo, o Estado ainda é monogâmico, entendeu? Sim, sim. Mas você pode, se você quiser fazer um ritualzinho, uma cerimônia, você pode se casar com as pessoas. O Estado vai lançar polícia do casamento agora, gente? Tem polícia do casamento agora? Tem polícia do casamento, é isso? Vai aparecer, tipo, um monte de gente assim com lança-chamas com champanhe, uma armadura de bolo gigante, entendeu? Para de dar ideia, Lubinha. Eu vou dar ideia, tô dando ideia demais. É sério, é a polícia do casamento. Os caras vão chegar quebrando tudo. Vai chegar, tipo, flor não pode, pisa na flor. Tipo, porra. Porra. Mas com tudo isso, você tem essa caracterização da não monogamia como, além de ser um questionamento, como uma nova proposta. Porque questionar é uma coisa, mas qual que é a proposta de tudo isso? A proposta disso que eu estava falando, a proposta é, você não tem controle sobre o outro, você só tem controle sobre si. Mas ao mesmo tempo, você deve se permitir, tá? Você deve se permitir. Isso é uma coisa importante da não monogamia. Você é também olhar para si. Não é só permitir o outro, não é só sobre o outro, mas também olhar para si. Questionar a si.
questionar o seu processo, questionar como você age, por que você age, como você age, se você age daquela forma porque você quer agir ou porque você foi incentivado. E como é que você vai fazer isso? Porque existem relações, porque existem relações que te ensinam e elas são impostas. Elas são relações de imposição. E elas são relações, por exemplo, que se deve questionar. Por exemplo, você quer, eu só quero ficar com você. Tudo bem, só quero ficar com você, mas você só quer ficar com a pessoa porque você só quer ficar com a pessoa ou porque alguém lhe disse que você só pode ficar com uma pessoa? Porque lhe ensinaram a vida inteira que você só pode ficar com uma pessoa, que o amor verdadeiro é só com uma pessoa. Porque é uma possibilidade, um questionamento próprio. Também abrir mão das suas próprias restrições. Porque eu já vi muita gente que coloca restrições em si mesmos. Tipo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Até onde essas próprias restrições são responsabilidade emocional e até onde elas são autorrepressões. A não monogamia, ela também questiona e se propõe a ser um novo meio a levar-se como uma nova forma de relacionamento. Como você chega na não monogamia? Você não vai chegar na não monogamia só porque muita gente é não monogâmica. Porque, novamente, existem sistemas. Como eu disse, existem sistemas físicos. Por exemplo, no Brasil é ilegal, ilegal mesmo, é ilegal você, sabe, é ilegal você se casar com mais de uma pessoa. Isso é verdade. Tipo, é ilegal você se casar com mais de uma pessoa no Brasil. Tipo, completo. E você tem que se casar. E quando você se casa com uma pessoa. Não existe nenhuma forma de casamento poliamoroso no Brasil. Em nenhum sistema. Não existe nenhum sistema. Só na maneira ilegal, o caco de vidro, que chamam. Né? Hum, sim, só na maneira legal, no caco de vidro, nessas coisas. E, tipo, sim, isso existe, mas não existe nenhuma forma, tipo, legalizada de casamento no Brasil que seja. Que seja. Ok. E isso é em boa parte do mundo. E em várias partes do mundo, mas sei lá, no Oriente Médio você pode se casar, mas é uma relação totalmente patriarcal. Essas relações são totalmente patriarcais. É Aquelas relações. poligamia monogâmica? Poligamia monogâmica. Não, é poligamia mesmo. Poligamia não é poliamor. Poligamia é uma relação Ah, patriarcal. sim, pô. Confundindo Poligamia aqui. é que poligamia é uma relação patriarcal. Poligamia é uma relação de é uma relação do patriarcado, tá? Que o patriarcado se forma. Que o patriarcado forma, quer dizer. Então é uma relação coloca o vestido X. Ai, ai, ai. E então, quando você tem isso, vamos para os questionamentos. Existe uma resistência muito forte na não monogamia. E a gente está passando muito por cima desses conceitos. Qualquer um desses conceitos aqui dá, tipo, várias relações. Por exemplo, propriedade na relação amorosa, ou questão de solteiro e namoro, normatividade de relações amorosas. Dá para você se aprofundar muito nessas relações. Mas, antes de se aprofundar nelas, vamos entender uma coisa. Por que tudo isso? O que é poliamor? Poliamor, Arce, é quando você tem uma relação com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E esta relação é em níveis equitários, diferente da poligamia. A poligamia é quando um homem cis, geralmente, é um homem cis, tem controle sobre uma relação com várias outras pessoas. É uma relação poligâmica, onde existe uma hierarquia patriarcal, uma hierarquia dentro das relações. E porque
E por que que, se você olhar no dicionário, vai tudo parecer, mas por que que dentro da teoria queer se faz essa distinção? Por causa que a poligamia, na história, ela se manifesta dessa forma. A poligamia se manifesta como uma construção hierárquica de relações, historicamente. Então, o termo poliamor foi criado para falar sobre relações equitárias dentro de relações de várias pessoas, sabe? Onde as pessoas dentro de uma relação têm relações equitárias. É o poliamor. E por isso que a relação e por isso que o poliamor se diferencia da poligamia, pelo menos nas teorias de análise. Por causa que se você olhar no dicionário, vai falar que a definição é praticamente a mesma coisa. É sério, é complicado. Mas nós não estamos falando de definições gerais, a gente está falando de definição dentro da teoria queer. E nessas relações você tem que analisar como uma forma de como é que a forma da monogamia se constrói dentro da e a não monogamia se constrói também. A não monogamia é um movimento, porque a não monogamia é um movimento que eu diria abolicionista. Ela quer abolir a monogamia. Ela quer abolir o sistema monogâmico. E ela é uma das formas de luta interseccional dentro das relações LGBT. Porque eu vou ser sincera, gente. Quem que tem mais relações não monogâmicas? É cis hétero ou pessoas LGBT? Sério. Ah, ô Flávia, deixando assim, ó, preparado assim pra corte, dá pra ser revolucionário e lutar pela monogamia? Não, não dá. Não, Ok, você não consegue bem. ser revolucionário e lutar pela Uhum. monogamia. Porque se você quer uma revolução social, uma revolução estrutural de qualquer forma, a monogamia é uma das fundações estruturais do capitalismo. Junto com o binarismo de gênero, junto com as relações heterossexuais, junto com o patriarcado, a monogamia se constrói a partir disso. E se você deseja fazer uma revolução, abolir o patriarcado em qualquer forma, você não consegue manter a monogamia, porque o que mantém a monogamia é a opressão do Estado. Por quê? Tem que acabar a propriedade, hein, gente? Até no relacionamento. É uma propriedade. Porque é a partir da violência. Você só consegue manter essas estruturas a partir da violência, a partir de uma violência enorme. E tipo, mas a revolução não precisa abordar isso. Precisa sim, sabe? Precisa sim, porque Precisa, gente. E tipo, eu não vou nem além da questão, por exemplo, de revolução cultural. Não vou nem aí. Eu tô falando, tipo, no cerne da coisa, já tem que lutar contra a monogamia. Já tem que lutar contra essa propriedade em um relacionamento. sim. E quando você tem todas essas características, você tem mais algumas características específicas. Por exemplo, o, o Estado e a propriedade privada. A monogamia é mantida pelo Estado para se manter a coesão da propriedade privada. Porque a propriedade privada tem uma falha sistêmica. E é uma falha sistêmica muito específica, que eu já falei aqui, que é a falha da herança. Que herança é uma coisa muito curiosa, não é? Você herda o que seus pais produziram ou que seus pais fizeram outras pessoas produzir, no caso da burguesia. Você herda. E essa falha E, tipo, sistêmica. indo a outras questões de Uhum, questão de herança, você ainda vai ter que ter questão com o judiciário, questão de definir propriedade e tudo mais. Então, mesmo, ok, eu morri e passei, sei lá, o meu carro para o meu filho, essa questão é muito mais trabalhada, muito mais acentuada que a questão burguesa. O burguês vai ter o advogado da família e vai, ok, essa casa aqui, essa fábrica aqui, tudo com o advogado pronto, entendeu? não, mas. Pensem assim, quanto que demora para uma pessoa que perdeu um parente
ir uma advocacia pública e conseguir resolver todo o processo de herança. Sim, sim, mas é uma falha sistêmica mais profunda, Delia. Porque lembra que a gente estava falando do controle sexual, o controle reprodutivo? É Uhum, por causa que a burguesia requer esse controle. A lei uhum. requer esse controle. A lei requer que tenha um pai claro e uma mãe clara. Que exista uma linhagem familiar clara. Porque imagina só, se o Jeff Bezos tivesse 35 filhos, com 20 mulheres diferentes. Bora pegar um outro exemplo, o Elon Musk com quantos filhos o Elon Musk tem? Nem sei mais. mas, Gente do céu, deixa eu pesquisar aqui. vamos pegar o Elon Musk. Vamos supor que o Elon Musk teve 35 filhos com 20 pessoas. 10 herdeiros. 10 herdeiros. Mas, tipo, Uhum. como é que você legalmente coloca essa herança? A herança, hoje em dia, ela é equitável. Significa que todos os herdeiros têm uma porção igual da herança. Pelo menos nos Estados Unidos, que é onde ele vai ter herança. Então, vai dividir toda a fortuna dele em 10. Você tá. Mas isso é só um problema. Por exemplo, imagina só que o Jeff Bezos teve 36 filhos e tudo mais aconteceu e muita bagunça e não sei o que. Você acha que não vai ter uma fudendo guerra na família? Você acha que não vai ter uma fudendo guerra na porra da família? A herança, ela é uma falha sistêmica da propriedade, porque a herança ela tem que passar para alguém de uma linhagem clara. E se essa linhagem clara deixa de existir porque as pessoas não estão mais se relacionando monogamicamente, se não tem mais uma linhagem clara, objetiva do que está acontecendo, a falha sistêmica se espalha e praticamente a relação de propriedade começa a rachar. A propriedade depende da monogamia, não o contrário. A monogamia sustenta a propriedade, é uma das fundamentações da propriedade privada. Porque sem a monogamia, a propriedade não se sustenta, a propriedade não é real, a propriedade não funciona. Porque imagina só, mas eles têm bilhões de dólares, vai dar certo para todo mundo. Tá, mas se você tem uma fazenda e você tem 15 filhos com 15 pessoas diferentes, essas relações se tornam cada vez mais complicadas, porque a fazenda é limitada. Por maior que ela seja, se dividir uma fazenda em 15 para 15 linhagens diferentes, gera uma relação muito pior. E a relação ela se torna cada vez mais complicada e mais complexa, como a Dede disse, quanto mais você vai abaixo na hierarquia social. Porque se você é uma pessoa de classe média e você tem, sei lá, 8 filhos, eles não, mesmo que você tenha dado sustento para eles, a herança não vai ser grande, a herança não vai se sustentar. A relação da herança sustenta a propriedade, principalmente na burguesia. E conforme mais as coisas vão, tipo, você tem, vamos supor assim, você tem uma casa. Quem que vai herdar sua casa? Você acha que sua família não vai se degladiar por causa de uma herança? Conforme mais, conforme mais a questão da herança, ela se sustenta na propriedade e a propriedade sustenta na monogamia. A monogamia sustenta a propriedade privada, porque a propriedade privada ela precisa ser direta, clara, e ela precisa sustentar uma população. Ela precisa, ela precisa ter cerceamentos claros de linhagem. E se você não tem linhagens, porque se você não tem mais a linhagem do binarismo, se você não tem mais a linhagem da sacralidade do casamento, a linhagem familiar, e tá aqui uma outra coisa que a monogamia tem, é a família. Opa, a família só existe. A família só existe na monogamia, como a gente conhece. A família, como a gente conhece, tá? Famílias existem. Famílias vão existir. Famílias vão existir independente da forma como nós apresentarmos. Elas existem. Só que, se você classifica a família como a menor unidade humana, isso não diz muito, porque a menor unidade humana muda muito de cultura para cultura.
A menor unidade humana da família muda muito de cultura para cultura, tá, gente? Mas a família, como a gente conhece, ela é baseada na monogamia porque ela requer um sistema direto, uma linha direta familiar. Um leva a B, que leva a C, que leva a D, que leva a E. Na não monogamia, estas relações familiares se tornam nubladas, por causa que você não tem mais uma família se relacionando com outra, você tem pessoas que se relacionam com outras pessoas, e às vezes famílias que se relacionam com famílias diferentes, e essas relações lineares que são necessárias para a manutenção da propriedade, para a manutenção de até de força de trabalho, tá? Eu não tô nem só falando da propriedade como herança, mas de força de trabalho, da burocracia do Estado. A burocracia do Estado é entrar em convulsão. Sabe? Se não tiver, se você de alguma, se amanhã o conceito de família desaparece, a burocracia do Estado entra em convulsão, por causa que o Estado controla as populações através de linhagens familiares. Você pode ver no seu, se você vê assim no seu qualquer documento, tá lá o seu nomezinho, o seu RG, não sei o que, pai e mãe. Tá literalmente isso, pai e mãe, a sua filiação. Tipo, agora é filiação, né? Antes era pai e mãe, mas agora é filiação. Tá literalmente as pessoas, sabe? Que são sua filiação. Quem que cuida de você? Que é filiação por causa que não só pai e mãe estão lá. Por exemplo, guardiões também podem estar. Se você adotou também, você também tá nesse negócio. Então por isso que é filiação. Isso pelo menos melhorou. Mas o que eu tô falando é que tem uma linhagem familiar nos seus documentos. E os documentos que o Estado mantém, eles mantêm essa linhagem familiar por um motivo. Eles precisam da sua linhagem familiar. É uma coisa quase antiga. A cis heteronormatividade, isso se mantém é quase ancião esses processos. É curioso porque esses processos são quase anciões. Ai, ai. Você quer falar, Dede? Peraí, deixa eu pegar. Não, você tá num ritmo maravilhoso da Sim. coisa, entendeu? Tipo, já tá, tipo, tudo acertadinho, assim, pra fazer corte, pra fazer edição do live. Sim, sim. Uhum. E tipo, vocês têm que pensar o seguinte. Se pensem o seguinte. A convulsão da linhagem familiar, ela é necessariamente negada e desestruturada na não monogamia, tá? A não monogamia necessariamente desestrutura essas linhagens. Necessariamente. Ela necessariamente questiona a linhagem familiar. E ao questionar a linhagem familiar, ela questiona a família. A família como um conceito. E aí você se pergunta, né, gente? Ai, mas os esquerdistas querem destruir a família. Sim, eu quero. Lide com isso. Sim, exato, certo. Tipo, só que sempre vem naquele negócio, né, que sempre trazem pra questão Uhum, do. Nunca fala o que é a família, entendeu? Quando a uhum, gente pegando o exemplo, por exemplo, de Cuba, Cuba teve agora o Código de Las Famílias. uhum, Agora, família não é só pai, mãe, filhos. Não, família pode ser avó, família pode ser pessoas que se gostam, entendeu? Mesmo que não tenham um casamento, pessoas se gostam e têm uma relação conjunta e tudo mais. Mãe solteira tem uma questão nisso que a gente até poderia comentar depois, né? Sobre questão de mãe solteira, eu tenho outro conteúdo, até nesse mesmo. uhum. Sim, sim. E aí você tem uma A questão não também. monogamia, tipo, traz muito daquele negócio. Ah, não, tem que trazer um novo pai. Como, tipo, se a pessoa precisasse de uma Uhum, segunda pessoa pra conseguir criar um filho, entendeu? Tipo, a maioria das pessoas do Brasil acho que são uhum, criações de mães solteiras, entendeu? Ainda mais questão em pessoas mais à beira da sociedade. sim. E eu falo como alguém, tipo, gente, minha mãe é solteira. Tipo, eu fui criada por mãe solteira, sabe? Tipo, não é assim. Não é uma questão, tipo, mas. Sinceramente, as relações disso, da mãe solteira, da criação familiar, de pessoas com útero, elas são relações reais. A opressão ela é real. O mundo ele é real. Tipo, as coisas acontecem. Mães solteiras sofrem preconceito.
Porque as pessoas assumem que você tem que ter uma linhagem familiar de mãe e pai. E é uma relação cis heteronormativa. Isso só existe na cis heteronormatividade por causa que as relações humanas reais mesmo são muito distintas, são muito variadas, são muito fundamentalmente diversas. Você pode ter uma família de um jeito e uma outra família de um outro. E isso também, e tudo isso da monogamia, como eu disse, ela assume relações cis heteronormativas. Um casal de lésbicas que cuida de uma criança, um casal de homens gays, um trisal de homens gays, já é assumido que eles não têm capacidade de cuidar. E isso se manifesta sistemicamente, até na adoção, nos quesitos de adoção. Quando você vai adotar, é conhecido que você adotar como um casal gay é muito difícil. E se você tiver mais uma pessoa no relacionamento, o negócio já fica sistemicamente quase impossível. Tipo, o negócio já fica sistemicamente. E se você for uma pessoa trans, adotar uma criança já se torna tipo um negócio sinistro. Tipo, a adoção, o conceito de adoção, crianças que não têm pais, crianças que não têm casa, ou que vieram de lares abusivos. Adoção, adoção, o conceito de adoção. Ele já Verdade, né? É uma oprime pessoas adotivas, pessoas que não têm essa relação direta com o processo reprodutivo, todo o processo do parto, né? É quase um fetiche da sociedade, assim, no geral, sim, que é imposto. sim, sim. É por causa que existe também relações de tipo conceitos transfóbicos e conceitos violentos também, de tipo, por exemplo, como o conceito da aura materna, do instinto materno. Não existe instinto materno. Não existe. Um homem pode ter um instinto de cuidado tão grande quanto uma pessoa não binária, quanto uma mulher, quanto qualquer tipo de pessoa. O instinto materno é um mito. Não tem um instinto materno. Não tem. As pessoas só têm relações com pessoas. Ah, mas minha mãe era muito cuidadosa, coisa que. Mas a sua mãe era só uma pessoa cuidadosa. Não era porque ela era sua mãe, não é porque ela era mulher, não é por causa de nada disso. É, não apliquem o senso comum, falando sociologicamente, na realidade. Pode ser, Uhum, as pessoas podem criar, tipo, o pai que cria com ultra carinho, entendeu? Assim, por toda coisa. uhum, O caso que, citando, eu citei o Código das Famílias, por exemplo, a avó que cria com todo o carinho do mundo. sim. Existem relações sistêmicas, fundamentais, existenciais na não monogamia e na monogamia que se manifestam. Uma coisa curiosa no Brasil é que muitas crianças são criadas pelos tios e avós. Muitas crianças são criadas apenas pela mãe também. Mas muita criança é criada por avô, tá? Pelos avós. Muita criança mesmo. Criada pelos avós. Pela falta de estrutura social, pela falta de apoio, pela falta material de apoio mesmo. Material. De apoio social, de apoio financeiro, de apoio tudo. Isso existe. Isso acontece. E, na realidade, o controle dessas relações existe. E fundamenta uma outra. O controle é reprodutivo. Vamos lá. É uma outra característica da não monogamia. A não monogamia procura receber o controle a não monogamia procura literalmente ter o controle reprodutivo nas mãos das pessoas, não do Estado, não da propriedade. Homens trans podem engravidar. Alguns homens engravidam, gente, tá? O controle reprodutivo não afeta só mulheres cis, afeta homens trans, afeta pessoas não binárias, porque não são só mulheres que engravidam. Homens, pessoas não binárias, podem engravidar também, tá? Podem, tá legal? E esse controle reprodutivo afeta todas essas pessoas. E também afeta pessoas que, cis ou trans ou não binárias, de qualquer forma, elas não podem se reproduzir, também afeta.
Porque o controle reprodutivo, ele não é só sobre a quando a gente fala de controle reprodutivo nessa forma de teoria, não é só sobre reprodução em si, mas é sobre também performance de gênero. Porque o controle reprodutivo também afeta mulheres trans. Muito. Por exemplo, controle hormonal. Homens trans também são afetados. Todo mundo é afetado por esse tipo de controle. Mulheres cis, homens. Só existe uma classe que não é afetada por controle reprodutivo. Um tipo de pessoa. Homens cis. Só eles não são afetados por controle reprodutivo. Todo mundo, todo o resto é. Todo o resto é. E é por isso que é o patriarcado. Porque existem duas classes. Homem cis e tudo que não é um homem cis. Pessoas não binárias, pessoas, mulheres trans, homens trans. Tudo isso é afetado pelos controles reprodutivos do patriarcado. E na monogamia, esses controles reprodutivos se tornam cada vez mais controlados. Porque, por exemplo, eu já vi, se eu não me engano, teve uma proposta de lei que para ter que, por exemplo, nos Estados Unidos, para você ter um aborto, você tem que pedir autorização pro seu marido, por exemplo, pro seu parceiro. Que tipo, é totalmente bizarro. Uhum. Sabe? Você tem ou pros seus pais, tipo, ou pros seus pais, você tem que pedir autorização pros seus pais, tipo. Nossa, eu acho que na Inglaterra, acho que na Inglaterra. Acho que na Inglaterra, acho que na Inglaterra tentaram passar um projeto de lei que para você para você ter acesso ao aborto, você tem que pedir autorização pros seus pais. Vai dar muito certo. Se os pais são abusivos, ou se os pais são ultraconservadores, e a criança e a pessoa tem 15 anos de idade e ela engravidou porque ela não teve acesso à educação sexual, vai dar muito certo. Confia. Confia que vai dar muito certo. Confia que isso vai dar muito certo, essa porra. Sabe, tipo. Ai, ai. Tinha um negócio parecido. O Brasil não permite aborto. Ah, divórcio, você tá falando. Divórcio ou da caracterização. No divórcio no Brasil, você precisava. Aqui, assim, ó. Existem duas linhas de divórcio. A linha de divórcio. E isso é muito bizarro, tá, gente? É bizarro pra caralho. Porque, tipo, tem duas linhas de divórcio. O divórcio de uma parte e o divórcio de duas partes. O Brasil usava o divórcio de duas partes. O que significa o divórcio de duas partes? Para você se divorciar, as duas partes têm que assinar. Isso é bizarro pra caralho. Isso é muito estranho. Isso é bizarro pra caralho. Isso é estranho pra caralho. Não tem sentido. Porque é o seguinte: se você tá numa relação abusiva e você quer sair, você quer ser divorciado da pessoa, a pessoa, se ela não quiser assinar, você não se divorcia dela. É, tipo, você não se divorcia dela. Isso é muito bizarro. E essas relações. Gente, quem que esse divórcio de duas partes beneficia? Majoritariamente, relacionamentos abusivos. Majoritariamente, relacionamentos abusivos. Que são beneficiados com isso. Em, tipo, muito, muito mesmo. Porque os relacionamentos. Porque a partir do momento que você não pode se divorciar num relacionamento de no divórcio de duas partes, a pessoa tem controle muitas vezes sobre contas bancárias, sobre propriedade, tem relação conjunta, tem um bando de coisas legais. Isso também entra na monogamia, tá? O divórcio. Por que, que você tem que legalmente se divorciar, porra? Por que, que o Estado tem que meter o dedo no seu relacionamento? Me diz. Sabe? Não, desculpa, por que o Estado tem a ver com vocês? Não, sério, por que. Não, agora eu vou carinhar um pouquinho. Por que a porra do Estado tem que se meter na sua relação, no seu casamento? Por quê? O Estado não tem que ter a ver com nada disso, não. Foda-se. O Estado não tem a ver com. Porra! Puta que pariu! Cadê o uso liberal nessa hora? Cadê? Cadê? O Estado não tem que se meter nessa porra, não, porra. Que merda é essa? Como assim? Ah, você tem que ter conta conjunta se você não sei o que. Porra! Que merda é essa? Como assim o Estado tem que determinar tudo? Como assim o Estado determina que você não pode se divorciar? Como assim? Sabe, como assim? Que absurdo é esse? Quem que é esse filho da puta que fez essa lei aí? Quem que foi o filho da puta que fez essa Quem lei? você acha que foi, Fábio? Quem você acha que foi? Ai, ai, ai. Sei lá, pior que eu não sei mesmo. Se eu tivesse que chutar, eu ia falar um Vargas da vida. Getúlio. Foi o Getúlio Vargas, eu vou culpar. A culpa é dele. Eu não sei quem é, mas a culpa é dele. De alguma forma a culpa é do Getúlio Vargas. De alguma forma a culpa é sempre do Getúlio Vargas. Nessa porra desse país. É sempre do Getúlio Vargas.
Então, tipo, talvez nem foi ele, mas a culpa é dele de qualquer jeito. Essa é a realidade. A realidade é essa. Ai, gente. Mas é isso. E nessa questão do divórcio também é uma relação da monogamia, tá? Só pra constar. Então, na não monogamia, você não tem divórcio, porque é só você quebrar o relacionamento. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Nada vai ser feito. Enquanto na monogamia, mesmo que tu se divorcie, tipo, ainda vão ter uma Hum, prisão social da coisa que, tipo, a gente vai fazendo um rewind da coisa, ah não, é talaricagem, ah não, é coisa de ex, assim, tudo mais, e é nulo círculos sociais, pelo amor de Deus, é, Jesus. sim, sim. E no fim das contas, pra finalizar, foi uma live mais longa hoje, mas pra finalizar hoje, a monogamia é uma das estruturas fundamentais do patriarcado. E o patriarcado é uma das estruturas fundamentais do capitalismo. A monogamia, ela é uma das, não é a única, mas é uma das estruturas que fundamenta a propriedade privada. Não é a única, obviamente, existem outras, mas é uma das. Ela, o patriarcado também pauta relações sexuais, direito reprodutivo. A monogamia, ela é um controle sobre seus parceiros. Ela requer o binarismo de gênero e a cis-heteronormatividade. Ela, ela requer uma sacralidade do casamento. Ela requer relações amorosas, ela requer controle de relações amorosas que são exclusivas, normativas e que se dividem em relações arbitrárias. E ela tem uma propriedade vamos chamar de propriedade emocional. Você tem uma propriedade sobre a emoção do outro. A monogamia também ela é um dos componentes fundamentais da família, como nós conhecemos hoje, da família, entre aspas, tradicional, que surgiu nos anos 50, né, gente? Família tradicional que surgiu nos anos 50. Puta que pariu. Mas enfim, a monogamia é uma das condições fundamentais da família, porque a família requer uma linhagem. E a mesma linhagem que a propriedade exige, ela requer uma linhagem. E essa linhagem é traçada pelo Estado. A não monogamia não só é um questionamento de tudo isso, mas é uma proposta para eliminar isso e de-hierarquizar e deburocratizar. A, a hierarquização dessas características tem que ser eliminada. As pessoas devem se relacionar em relações mais diretas, não hierárquicas, equitáveis. E essa é a base da não monogamia. É uma relação equitável, onde as barreiras da monogamia, as regras, a burocracia são eliminadas. E assim, provavelmente nós vamos ter mais uma live, alguma coisa sobre não monogamia, se aprofundando mais nos conceitos mais específicos, Uhum. mais no cerne da não monogamia. Mas A gente foi muito pra historiografia da coisa. sim, essa Uhum. live foi necessária para basear a não monogamia, de o que ela faz, quando ela faz, por Sim. que ela faz, sabe? E, e tudo isso, e por causa que tudo isso era para explicar a não monogamia em relação à não monogamia e em relação aos relacionamentos queer. Porque em tudo isso entra o ser queer. Porque a monogamia é necessariamente questionada pelo ser queer. Porque a monogamia é necessariamente questionada pelas relações não normativas. Alguém tem alguma pergunta? Não, eu só deixando assim um tento, tipo, da fazer até eu chamar pra próxima. Inclusive, quem quiser ver mais conteúdo sobre não monogamia, existe as duas lives da Always Learning e da Vika. Hum, Depois a gente pode deixar, tipo, linkzinho na descrição, sei lá, coisa assim. Que falou muito sobre. hum, E até depois eu vou fazer o convite, uma mensagem pra Always Learning, hum, pra ela dar uma palhinha junto, que sim, chegar sim. mais nessa parte, tipo, ok, a gente já quer o fim da monogamia. E agora? Qual é o ponto? Uhum, sim. E com tudo isso, a gente ainda vai ter que falar o que são as propostas sistêmicas da não monogamia. Mas isso fica para uma próxima. Esse foi o Anarcoqueer dessa semana. No próximo Anarcoqueer, a gente vai ter que falar sobre transfobia sistêmica, né? Porque tá em pauta. Tá foda. Uhum. Tá Já, foda. já tá virando Sharknado, né? Tá de- Sequência atrás de sequência. Sim, Era uma é. trilogia e agora vamos pro sexto filme já. É, já tá Que foda. maravilha, coisa boa. Que maravilha, tá foda essa Uhum. desgraça. Até mais, pessoal. Tenham uma boa Até, noite. gente. Um beijo. Um beijo.